Na verdade, todos nós já conhecemos esse filme, né, Paulo? Nós tivemos ali 4 anos de governo Bolsonaro-Paulo Guedes que serviram de um contraponto. Eu creio que a população ela teve uma oportunidade singular desde a redemocratização. Pela primeira vez a gente viu uma proposta conservadora liberal com a ideia, inclusive, de diminuir o Estado. Veja que o Milei, essa semana ele deu uma entrevista na Argentina muito elucidativa, porque ele falou o seguinte: somente alguém que odeia o Estado pode fazer as reformas do Estado. E ele disse isso porque ele é um libertário, ele realmente acredita que o Estado deve ser. Ele é um minarquista, né, que a gente chama, é alguém que acredita que o Estado deve ser o menor possível. E ele está fazendo os cortes nos ministérios, em cargos, e realmente causou o impacto de, pela primeira vez em 123 anos, ele vai entregar um superávit fiscal na Argentina. Veja que eles já tinham se acostumado com essa ideia de uma máquina gigantesca. O Brasil, do patrimonialismo, das oligarquias regionais, já se acostumou a isso. Você veja que hoje o PT ele retorna ao governo e ele repete as mesmas práticas do governo Lula 1 e 2 e Dilma 1. Eles não tiveram nem o escrúpulo de camuflar, de fazer um pouco diferente. Não. Você vê que eles mobiliaram as estatais novamente e nós temos prejuízos gigantescos. E, ao mesmo tempo, eles foram aos fundos de pensão e novamente os fundos de pensão estão ameaçados. Foram para as estatais e nós temos aí os funcionários do Correio, da Petrobras, da Caixa Econômica, são funcionários que já viram o que aconteceu no passado e agora começa a se repetir. Os ministros que você está falando, vários deles foram eleitos, inclusive senadores. Isso é que eu acho de uma excrescência ainda pior, porque você pega que vários desses ministros foram eleitos senadores, não foram para o Senado praticamente, porque eles imediatamente assumem um cargo de governo, coloca o seu suplente no Senado para ser o seu preposto, então eles continuam desempenhando a atividade política e ao mesmo tempo no executivo, coloca suas esposas no Tribunal de Contas do Estado que vai julgar suas contas, porque eles eram governadores, concorrem ao Senado, assumem um cargo no ministério e as esposas vão julgar as suas contas que eles deixaram para trás. É de uma imoralidade gigantesca. Mas o que me causa mais espécie, Paulo, é que a população, a sociedade brasileira, meio que aceita essa situação de uma forma muito pacífica. Como você disse, as redes sociais meio que acendem essa indignação. Há um compartilhar de informações que não convém aos detentores do poder, é verdade. E eles tentam cercear essa voz. Mas, a bem da verdade, Paulo, as nossas elites no país, elas não se, ou pelo menos não se portam com indignação em relação a esses assuntos. A gente vai tocando e vai empurrando com a barriga e nós temos, desde a Suprema Corte, aprovando que ministros da Suprema Corte estejam em casos, atuando em casos, em que suas esposas, seus parentes trabalham nos escritórios de advocacia que estão ali, seja no STF, seja no STJ. Como você disse, isso irradia. E os tribunais de contas hoje, na verdade, Paulo, aliás, faço essa ressalva, Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário. Esse nome, ele carrega uma ideia distorcida. Tribunais de Contas deveriam simplesmente ser órgãos de assessoramento do Poder Legislativo para fiscalizar o Executivo, a aplicação das contas. E, no entanto, se transformou realmente num cabide de emprego e numa articulação política em que você... Aliás, são cargos vitalícios, viu, Paulo? Essas esposas desses ministros ficarão aí até 70, 75 anos ganhando esse dinheiro. E como senadores, vários deles foram lá, como o próprio Flávio Dino, ficou só alguns dias como senador, mas incorporou não somente uma aposentadoria vitalícia, mas como plano de saúde também vitalício. Então são muitos penduricalhos que a gente vê. E como o Milei falou, somente alguém que tem consciência do prejuízo que isso causa à nação é que pode fazer uma reforma. Infelizmente, Paulo, a reforma administrativa que a gente precisa aparentemente não virá nem do Poder Executivo, nem do Legislativo e nem do Judiciário, porque todos eles se locupletaram, Paulo.